Hoje, né, é o pais e filhos, o verdadeiro valor, tanto de filho para pai, quanto de pai para filhos. Para iniciar, eu separei alguns textos da palavra de Deus, e como hoje é uma forma de meditação, realmente vou fazer vários questionamentos para que a gente possa realmente meditar e lembrar quem não tem mais o seu pai vivo, ou quem está com o seu pai vivo, ou quem é pai, o quanto é bom esse título de pai e o título de filho também. Que todos nós possamos realmente dar esse valor, porque Deus escolheu um pai para nós e Deus também escolheu os nossos filhos. Então, o primeiro texto de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que nos diz o seguinte, que é o quinto mandamento: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Isso é um pedido de Deus para nós. É um pedido e tem uma promessa. Que a gente possa realmente dar valor ao nosso pai e à nossa mãe, para que a gente possa ter uma boa vida aqui na Terra, que a gente possa ser prolongada essa vida. Se a gente quer ter uma boa vida aqui, a gente deve respeitar o nosso pai e a nossa mãe. O segundo texto que temos de hoje, eu vou fazer primeiro serão os textos, depois serão os questionamentos que eu separei para os irmãos. O segundo texto fica em Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Que nos diz o seguinte: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo nessa terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Aqui a gente vê também o outro lado, que não é só os filhos respeitarem os pais, e sim os pais respeitarem os filhos também, e ensinando eles o melhor caminho, que é o caminho da vida eterna, ou seja, passando a mensagem de Deus e tendo uma disciplina cristã. O próximo texto se encontra em Lucas 2, verso 51. Nos diz o seguinte: então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso irmão mais velho e ele foi um excelente filho quando ele esteve aqui na terra. Ele sempre respeitava o seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe eram humanos, sujeitos a erros, sujeitos a dificuldades, mas ele fazia o papel que um filho deve fazer: respeitar o pai e a mãe, e guardar no coração tudo que eles ensinavam a ele também, e fazer sempre a vontade de seu pai maior, de Deus. O próximo texto é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que fica em Lucas, capítulo 15, esse texto um pouquinho maior, os versos 11 a 32. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a tua parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, essa parábola é muito conhecida, né? E ela pode ser um paradoxo do nosso relacionamento com Deus. Quantas e quantas vezes nós não somos o filho pródigo, que temos tudo do bom e melhor, temos toda a oportunidade do mundo de fazer a vontade de Deus, e a gente acaba desperdiçando o nosso dinheiro, o nosso tempo, o que realmente tem valor em coisas vãs, desnecessárias. Aqui a gente tem um relacionamento direto e íntimo, nessa parábola de um filho que não soube dar o valor para que o pai dele tinha. Ele só queria aproveitar a vida, queria aproveitar tudo que era mundano, mas não deu o devido valor que tudo que o pai dele tinha juntado, a sua herança, era para todos os filhos, ele queria só sua parte, sem se preocupar com o pai. Só que ele teve o tempo do arrependimento. E a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida hoje ou amanhã. Será que não é o tempo da gente se arrepender nesse momento, agora, e desperdiçar o nosso tempo, a nossa alma, a nossa vida com coisas tão vãs e desnecessárias? Isso é o nosso relacionamento com Deus. Agora eu vou focar um pouco mais no relacionamento pai e filho aqui nessa terra. E eu fiz vários questionamentos para a gente pensar, e vou discorrer um pouquinho, falar de cada um deles. E isso eu acredito que todos nós, eu vou falar especificamente para mim, para o Ivan, para o Joacir, com o nosso pai, para eles pensarem no nosso pai, e cada um pense no seu pai. Quando criança, quantos de nós achávamos que nosso pai era o homem mais forte do mundo? Eu achava que meu pai era o homem mais forte do mundo, com certeza. Eu via de manhã cedo, principalmente no domingo, a gente tinha sempre o costume, quando o pai tinha saúde ainda, de fazer um churrasco lá em casa. E nunca era usado só o carvão para acender o fogo. Era usado lenha. E meu pai pegava um machado para rachar a lenha para colocar dentro da churrasqueira. Às vezes eram uns galhos de goiabeira, duro que era uma coisa, assim, pesado. E o pai tinha uma facilidade para rachar aquilo que eu ficava muito admirado. Era muito legal ver o pai fazer esse tipo de trabalho. Às vezes trabalhava no calor, com as máquinas pesadas, e eu via, nossa, como ele desempenha bem esse trabalho. Porque realmente ele é uma pessoa forte, e ele tinha muita força enquanto tinha saúde. Quantos de nós têm boas recordações ou saudade de estar com seus pais? Eu tenho muita saudade de estar com meu pai. Já faz 4 anos que ele não está entre nós. Então, assim, muita coisa ele deixou de bom. E realmente a saudade bate cada dia. Então, que a gente possa dar valor, quem tem os seus pais vivos, as crianças, qualquer um que tenha seus pais vivos, que realmente dê valor. E se sintam valorizados também, que vai ter o paradoxo daqui a pouco.
Quando criança, quantos de nós achávamos que o pai sabia responder tudo e fazer tudo com perfeição? Quantas perguntas diferentes que a gente fazia para nossos pais, que a gente recebe dos nossos filhos hoje, eles acham que a gente sempre sabe tudo, não é? É tão legal essa conversa com nossos filhos e nossos pais sempre tentaram responder da melhor forma possível, só que eles não sabem tudo. Assim como eu, sendo pai, eu não sei tudo, mas eu tento fazer ao máximo para que minha filha realmente aprenda por ela e que eu possa responder o máximo para ela não passar trabalho mais para frente. Agora, vamos um puxão de orelha para especificamente para mim, pai, que cada um sinta se é realmente para você. Eu fiz essa meditação pensando principalmente em mim. Agora, por que quando nos tornamos pais, esquecemos tantas vezes do amor e a admiração que nossos pequenos filhos têm por nós, a ponto de negarmos o mínimo de tempo e atenção que é o mais importante para eles? As crianças não precisam de brinquedos caros, de passeios mirabolantes. Não faz muito tempo, eu e a minha esposa, a gente pensou, vamos fazer uma coisa diferente com a Fernanda de tarde, vamos passear num sábado à tarde. Vamos num lugar legal, tal. E a Fernanda, eu não quero sair. Não estou muito afim de sair, vamos ficar por aqui, vamos brincar de tarde na rua. A gente pegou aqui a bicicleta dela, pegamos bola, soltamos pipa, brincamos. Sabe o que que ela me falou no final da tarde? Foi o melhor dia da minha vida, pai. Por quê? Porque ela estava na minha presença brincando. O tempo que eu consegui dedicar para ela foi o melhor presente para ela. Não precisava estar no shopping gastando dinheiro, indo para lugares longe ou caro. O que ela queria era um tempo para ela, junto com quem ela admira, com quem ela gosta, que é o papai. Ela gosta muito de brincar comigo. E eu tenho um orgulho muito grande disso. Foi uma coisa que eu não tive quando criança, porque meu pai trabalhava muito fora e meu pai, ele não ficava em casa. Então, esse convívio com o meu pai, eu não tive quando criança. Ele me deixou muitas outras coisas muito boas. Mas esse convívio que eu não tive com ele, eu quero passar para minha filha. Para que ela se lembre disso quando for mais velha. E que ela possa passar para seus filhos também. Agora eu vou pedir para Suelen ler uma pequena história, que é a história do pai e filho. A história do pai e o filho. É a história de um menino que estava cansado de esperar pelo dia em que seu pai lhe desse mais tempo e atenção. Então, um certo dia, o filho perguntou ao pai: Pai, quanto é que você ganha por hora? O pai, sem paciência, não deu muita importância. Mas o filho voltou a insistir e o pai resolveu lhe responder: Ganho 20 euros a hora. O filho abre sua mochila e conta duas notas de 2 euros e entrega de 10 euros e as entrega ao pai. Pai, estive a economizar dinheiro, mas agora já consegui. Então, pai, por favor, pode me vender uma hora do seu tempo? Sabe, pai, é tão bom tê-lo por perto e saber que posso sempre contar com você, mas você está sempre ocupado e não tem tempo para mim. Então, pensei em comprar uma hora do seu tempo. Esta pequena história é apenas uma pequena reflexão e um grande alerta. Se você trabalha arduamente na vida e não tem tempo para sua família e para os seus filhos, alguma coisa tem que mudar. Se ainda pensas, se ainda não pensas sobre esse assunto, então pensas bem. Melhor mudar o rumo da tua vida enquanto há tempo. Viu que forte essa mensagem? Isso eu falo para mim, tá? Eu digo e repito. Essa mensagem eu fiz pensando em mim. Tudo que uma criança quer, principalmente uma criança, não virou adolescente ainda, ela quer tempo e atenção. Será que a gente vai chegar ao ponto que o nosso filho oferece um valor para a gente, para poder ter um tempo ter uma hora do nosso tempo? Que a gente realmente possa lembrar disso. A criança só quer atenção e quer tempo, mas um tempo e uma atenção com qualidade. Mais algumas reflexões. Por que ficamos facilmente assistindo um filme, série ou fazendo qualquer outro tipo de besteira durante 2 horas?
Porém, dedicar exclusivamente 30 minutos do nosso tempo para os nossos filhos parece ser tão sacrificante? Isso aqui foi eu que escrevi, tá, irmãos? E eu achei muito forte essa palavra, mas acredito que foi o que Deus me tocou para escrever naquele momento. Será que é um sacrifício ficarmos 30 minutos do nosso tempo com o nosso filho? Olha que forte isso. Os nossos filhos, que eles querem só a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor. E parece que é tão difícil às vezes para isso. A gente tem um dia tão corrido e a gente acaba inventando algumas coisas para não dedicar aquele tempo. Ah, eu tô cansado, hoje não dá, tá chovendo, tá frio. Ah, vamos deixar para amanhã. De novo, eu tô falando isso para mim. Por que perdemos tão facilmente a paciência com nossos filhos, mas aceitamos as grosserias, respeitamos outras pessoas que não são nada nossos? A gente tem que ser educado com as pessoas, a gente quer conviver em harmonia com a sociedade. Mas por que que a gente às vezes é tão grosseiro no falar ou no agir com nossos filhos? De novo, estou falando para mim. Preciso melhorar muito, eu quero ser o melhor pai. Então, Deus fez essa mensagem para mim. Por que não damos o devido valor, muitas vezes, para as repetidas histórias que os nossos filhos contam, ou nos pedem para rever milhões de vezes os mesmos desenhos e programas que eles adoram, porém isso é legal quando participamos juntos? A minha filha, ela não tem irmãos, então ela quer um adulto para estar com ela. Ela quer a mamãe, ela quer o papai, e tudo para ela fica mais legal quando a gente está junto. Ah, pai, ela me disse, eu não quero fazer isso sozinha. Não pode brincar comigo, não pode ver tal programa, tal desenho que eu gosto de ver. Vamos lá no meu quarto brincar, eu não gosto de brincar sozinha. É isso que eu escuto. Então, tem que dedicar esse tempo para ela. Muitas e muitas vezes eu tô cansado, sim, mas eu vou lá e dedico um tempo para ela. Nem sempre. Deus está tocando para que eu possa melhorar nesse quesito. Por que os deixamos brincar sozinhos tantas vezes quando o que eles apenas queriam era um amigo para brincar juntos? Quem não quer ser o melhor amigo do seu filho? Quem não quer ter realmente ser uma referência? Será que a gente vai ter que deixar uma pessoa, às vezes um não cristão, uma outra criança que não tem um ensinamento cristão no seu lar, ser quem vai influenciar os nossos filhos? Por que que a gente não se torna realmente o melhor amigo dos filhos? Eu quero ser o melhor amigo da minha filha e eu quero que ela conte sempre com isso. Mas para isso tem que ter, eu tenho que querer realmente. Que possamos lembrar que um dia talvez eles também serão pais ou mães e nós estaremos no papel de filhos, de filhos deles, querendo apenas um pouco de atenção. Porém, poderá ser mais agradável ficar fazendo qualquer outra coisa por 2 horas do que nos dedicar 30 minutos do seu precioso tempo. O nosso bom ou mau exemplo é passado por várias gerações. Você, pai, quer quebrar o ciclo do mau exemplo e deixar apenas o bom? Eu quero. Eu tenho muito para melhorar, mas muito mesmo. Mas eu quero que minha filha lembre de mim pelos bons exemplos e não pelos maus. A nossa vida nessa terra passa muito rápido para não darmos o devido valor para aquele que um dia nos teve como seu super-herói. Como é bom a gente ter alguém como super-herói. Super-herói no sentido real da palavra, um exemplo bom. Cristo é o nosso super-herói verdadeiro. Um pai e uma mãe sempre são falhos, mas para a criança, o pai e a mãe são seus super-heróis. Que, que saibamos realmente desempenhar esse papel para alcançarmos o céu junto com nossos filhos, netos e bisnetos. O exemplo é a maior herança que deixamos para nossos filhos. Então a gente não precisa se matar de trabalhar, de adquirir casa, carro, terrenos, muitas outras coisas. O que a gente tem que deixar realmente para nossos filhos é o exemplo. E o exemplo, bom exemplo, o exemplo cristão, o exemplo de família, o exemplo que realmente vai fazer diferença na vida dos nossos filhos. Que possamos honrar pai e mãe todos os dias da nossa vida, assim como Jesus fez, para que nossos filhos também nos honrem. Como é que a gente quer cobrar alguma coisa dos nossos filhos se a gente também não dá o devido valor para eles? Então, aqui, agora vai ser um pouco difícil. É uma coisinha que eu escrevi para minha filha e para o meu pai, apesar dele não estar aqui.
Eu amo muito você, minha filha Fernanda, e amo ainda, não estando com você, mas amo muito meu pai, Ivo Gutia, pois foi um exemplo de trabalhador, honestidade, compromisso, organização e dedicação à família nos seus últimos anos de vida. E espero um dia poder encontrá-lo no céu. E eu quero encontrar meu pai, quero encontrar minha filha, quero encontrar minha mãe, meus irmãos, todos que estão escutando, minha esposa, que cada um possa realmente honrar seu pai, sua mãe e honrar também os seus filhos, porque deles, as crianças deles é o reino dos céus. Eu agradeço muito a Deus por ter me ajudado com essa mensagem. Eu estava, assim, na verdade, eu tive uma ideia num dia que eu falei para a mãe, mãe, o meu sermão, a minha meditação, vai ser no dia 13 de agosto, Dia dos Pais. A mãe disse na hora, então faz alguma coisa sobre os pais. E eu fui deixando, e parecia que não vinha outra ideia. Eu peguei um livrinho da mãe, que eu já fui da onde eu tirei a outra meditação, que ele é praticamente é um sermão pronto. Tu só tem que adaptar as palavras e ler os textos. Mas acredito que Deus possa ter me ajudado, que realmente isso daqui é uma coisa, de novo, repito, é uma coisa para mim, para ajudar a melhorar meu relacionamento com Deus, com a minha família, com a minha esposa, com a minha mãe. E se a gente não for um exemplo dentro da nossa casa, como é que a gente vai conseguir ser um exemplo fora? Então, cada um que é pai e mãe, que possa realmente ser um exemplo para os seus filhos. E lembrem dos bons exemplos dos seus pais e passem adiante para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos. Hoje eu só sou pai, não sou mais filho, ou melhor, não sou mais filho do meu pai porque ele não está aqui. Mas a gente tem o seu Saulo, que já foi filho, hoje é pai, vô, tem bisneto, bisavô. Então, assim, a, como está postergando a família do seu Saulo? Então, que cada um possa ter o exemplo do mais velho da família. E ele também, com certeza, ele lembra de muitas coisas do seu pai. Então, que a gente possa relembrar as coisas boas. Eu tive alguns problemas, dificuldades no início, quando eu era mais criança, com o meu pai, por alguns problemas particulares dele. Mas graças ao bom Deus, que a vida do meu pai mudou muito, e hoje eu posso ter memórias muito boas do meu pai. E essa dádiva que Deus me deu de ser pai, que eu possa tirar esses bons exemplos do meu pai, passar para minha filha, que se algum dia ela for mãe, ela possa passar para os seus filhos por lembrar dos ensinamentos do papai, da mamãe, e que possa realmente ser uma boa amiga dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, porque eu quero encontrar cada um deles no céu, se Deus assim desejar. Amém. Amém. Obrigado, Elton, pela meditação, uma bonita meditação. Todos nós lembramos, né, dos nossos pais que não estão mais aqui conosco e eles deixam a falta, deixam a saudade, né? Mas temos a esperança de um dia revê-los. Gostaria de ler um texto que está em Salmo 103, verso 13. Fala assim: assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Verso 14: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. É tão bonito, né? A palavra de Deus, a gente saber que Deus se compadece de nós como um pai se compadece do filho. Nós que somos pais, nós sabemos o amor que temos pelos nossos filhos, né? E mesmo quando um filho, muitas vezes, nos decepciona de alguma maneira, ou ele não é aquilo que a gente desejava que ele fosse, a gente não deixa de amar, né? Muito pelo contrário, esse filho a gente dá até mais atenção, porque a gente quer ajudar, né? E Deus nos olha dessa maneira, né? Então Deus vê a nossa fraqueza, Ele sabe que nós somos pó, que nós vamos, nosso tempo de vida aqui é curto, né? E Ele luta conosco desde o nascimento para nos fazer o melhor, assim como a gente também luta com nossos filhos. E é tão bom, né, ser pai, né? A gente olha para os nossos filhos. Hoje eu vejo meus filhos já pais,
né? Meus filhos que há pouco tempo, hoje ainda eu e a Jussara, a gente estava olhando umas fotos antigas, né? Eles eram crianças, pequenos, junto com todos vocês na igreja, tem a foto de todos vocês, pequenos, e dá uma saudade daquela época, e hoje eles já são pais, já têm os nossos netinhos, né? E a gente olha para eles e vê que eles estão crescendo com a ajuda de Deus, e isso é muito gratificante. E que Deus possa nos ajudar a todos nós a um dia nós nos encontrarmos, como tu falasse lá, né? Quando tu falasse que quer te encontrar com teu pai lá no céu, que Deus possa nos ajudar, que a gente possa segurar na mão de Deus e não soltar dessa mão, para que um dia a gente possa todos juntos estar lá. E isso vai ser muito gratificante, vai ser, eu acho que a maior alegria que nós podemos ter na vida é nos encontrarmos todos lá com nossos filhos, nossos pais, né, nossos irmãos, nossas mães. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Elton. Obrigado, Elton. Obrigado, eu. É muito bom, é uma coisa que a gente guarda muito em recordações, a convivência com nossos pais. Eu tive um pai que nunca bateu na gente, era um homem manso, e certas coisas a gente nunca esquece. Ele ficava numa mesa e nós todos em volta contando histórias para nós. Isso aí ficou muito gravado na minha mente, né? Nunca esqueço isso. Então, são coisas que acontecem na infância que a gente não esquece, fica para sempre. Um bom exemplo. Obrigado, Elton, pela mensagem, filho. Deus te abençoe. Obrigado pela mensagem, Elton. Seu livro faz falta para nós. Muita. Eu sempre Obrigado lembro pela- do seu Ivo, o bom humor que ele tinha, né? E a maneira dele contar as piadas dele sério, né? Eu ria um monte com ele, porque ele contava uma piada, mas a cara dele estava séria, né? Mas ele contava aquela piada de um jeito que era engraçada, né? E eu ria muito com ele. Eu sempre lembro dele dessa maneira, né? Vamos finalizar então. O Elton faz uma oração para nós. Grandioso Deus, Pai que habita aos céus, queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, a oportunidade de estar mais uma vez reunido entre irmãos, mesmo que de forma online, Senhor, mas para aprendermos um pouco mais da tua mensagem e colocar no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Te agradeço mais uma vez pela dádiva de ser pai, pelo pai que o Senhor me concedeu aqui nessa terra, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, sinta o toque do teu Santo Espírito, para que possa honrar seu pai, sua mãe, mas também venha honrar os seus filhos, para que eles possam ser exemplos para os filhos deles quando crescerem, Senhor. Ajude-nos cada dia a fazer melhor a tua vontade, Senhor. Perdoe nossas faltas, ajude-nos a não mais cometê-las, e que possamos, sim, Senhor, nos preparar cada dia de nossas vidas para rever os nossos queridos na manhã celestial, Senhor. Que possamos estar preparados. Que o Senhor nos ajude a cada dia a não tropeçar em nenhum caminho, Senhor, mas que possamos trilhar o caminho estreito e viemos a te buscar todos os dias, Senhor. Amém. Seja com todos os irmãos aqui presentes também nessa reunião. Agradeço, Senhor, por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como filho e como pai com cada um deles, e que possamos tirar bom proveito de tudo que o Senhor nos ensina a cada dia. Essas bênçãos que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Uma boa semana para todos. Que Deus esteja com todos, abençoando e nos cuidando de cada um de nós. Amém. Amém. Parabéns. Para Amém. todos. Parabéns, Elton. Parabéns a todos os papais, hein?